Olá, pessoal. Continuando então a nossa série de estudos, né? Pretendemos hoje discorrer pelo segundo tema. Então, o primeiro foi Jesus, o resgatador, e o tema de hoje será Jesus, o libertador. O que pretendemos com isso? Mostrar que Deus deseja que sejamos livres. Opa! Mas isso já não aconteceu com o resgate? Quando Jesus não os comprou, ele já nos deu esta liberdade? É verdade. Acontece que fica dentro de nós resquícios, ficam dentro de nós resquícios que precisam ser eliminados de uma vez por todas, para que não atrapalhem, para que não impeçam o agir de Deus nas nossas vidas e em prol da sua obra e de salvarmos mais vidas, de anunciarmos o amor de Deus. Então vamos discorrer sobre isso hoje, falando em primeiro lugar sobre o jubileu. O que foi o jubileu? Lá em Levíticos capítulo 25, nós encontramos a descrição do jubileu, do que seria. Eu vou ler apenas um versículo, devido ao nosso tempo, que é restrito, né? E depois explicaremos o que significa. Diz assim Levíticos capítulo 25, versículo 10. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Versículo 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem dele vindimareis das uvas das separações, porque jubileu é e santo será para vós, a novidade do campo comereis. Então, esse texto, ele fala de liberdade, né? Liberdade na terra a todos os seus moradores, e que diz o versículo inicial. Então, isso é o que o Senhor pretende para nós, liberdade. Mas como é que funcionava esse jubileu? Funcionava assim: eles plantavam a terra durante 6 anos, e aí no 7º ano eles deixavam a terra descansar. Eles também descansavam, né? Porque daí não ficavam lavrando a terra. Então, era um ano de descanso, de renovação. Hoje em dia, as pessoas chamam isso de ano sabático. Tá? Só que eles não faziam isso só ali. Eles repetiam mais uma vez, 6 anos trabalhavam, descansavam, repetiam de novo até que se chegasse ao número de 7 desses períodos, ou seja, 49 anos se passavam. E daí no 50º ano, eles então praticavam, né, declaravam, anunciavam esse ano do jubileu, né? Santificareis o ano 50º. Então, nesse ano também não se trabalhava, mas no 49 também não tinha sido trabalhado, né? Então, o ano 48 tinha que haver produção e sustento para que eles aguentassem o 49, o 50 e mais o primeiro do próximo ciclo também, que seria o 51, né? Mas iniciava um novo ciclo de 7. Aquele alimento tinha que dar para tudo. E eles confiavam em Deus e assim se fazia. Eles podiam comer aquilo que nascesse por si só, mas nada daquilo que havia sido plantado ainda que restasse e que estivessem lá frutificando. Era uma ordem do Senhor, para deixar que a terra se renovasse. E assim também eles eram renovados, porque descansavam de todo esse trabalho. Esse jubileu, ele fala então de liberdade, no sentido de não precisamos trabalhar, mas era mais do que isso. Notou ali que dizia, cada um volte à sua possessão, à sua família. Por quê? Porque muitas pessoas, por dificuldades financeiras, muitas vezes se tornavam escravos de outro para trabalhar na terra desse outro, uma vez que estava em dificuldade e não tinha dinheiro para se sustentar. E nesse processo, eles viviam ali uma espécie de escravidão. Mas quando chegava o 50º ano, eles voltavam. Esse ano tinha que ser anunciado. Isaías, inclusive, diz lá no capítulo 61, versículos 1 e 2, né, que esse ano era o ano aceitável do Senhor. Tá? Ele fala mais sobre isso e inclusive fala de algo que é repetido em Lucas. Mas antes de chegar lá em Lucas, eu quero
detalhar para vocês o que é essa libertação. Então, Jesus veio para libertar os cativos, ele declarou, né? Do latim liberatio, libertação. Libertação é a ação de pôr em liberdade e de conceder a liberdade a alguém. Essa liberdade reflete um conceito que significa eu mando em mim mesmo agora, ninguém manda em mim. Porém, né, segundo os preceitos bíblicos, essa verdade vai ser realmente liberdade quando estivermos em Cristo. Então, certa vez Jesus foi à sinagoga, né? E lá na sinagoga ele leu, né? Tá isso em Lucas capítulo 4, versículos 17 a 21. Ele leu um texto que estava escrito no rolo e o texto dizia assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois ele encerrou o livro, né? Cerrou o livro, melhor dizendo, o rolo, e aí as pessoas olhavam admirados para ele, porque ao final ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 21. Então, ele explicou que tudo aquilo ali agora iria acontecer, mas pela ação dele, porque ele ia fazer. O que ele estava querendo dizer com tudo isso? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos voltar um pouquinho lá em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1 diz assim que havia trevas. Mas ao final Deus disse no versículo 3, haja luz. E quem é a luz? A luz é Jesus, a luz é a palavra. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o próprio Jesus declara também: eu sou a luz do mundo, está em João 8,12. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então isso é o que o Senhor tem preparado para nós. Mas por que luz, pastora? Pense, o texto, né, se refere lá no jubileu, primeiro, fala, né, de que as pessoas eram libertas, né, podiam voltar para as suas casas, e em Lucas ele diz que ele veio para libertar os cativos. Então quando a gente pensa em cativos, a gente pensa em pessoa presa, mas como é que eram as prisões antigamente? As prisões antigamente, elas eram no subsolo, nos chamados calabouços, e ali naquele calabouço, infelizmente havia coisas bastante desagradáveis, a começar pela escuridão, umidade, porque não tinha nenhuma janela, nada, havia ratos, havia sujeira, tá? E essas coisas, e inclusive desespero, né? Porque quem estava ali sabia que ia provavelmente morrer, era quase 100% de certeza que iria morrer. Não é como nós hoje, né, que a pessoa é julgada e muitas vezes ainda é liberta, né? Mas lá não, a maioria das pessoas eram condenadas à morte. Então isso gerava uma angústia. Portanto, essa condição toda em que se vivia ali trazia consequências terríveis para a pessoa. Trazia doença, trazia o desespero, como eu falei, desânimo, né, dor. Havia correntes também ali no calabouço, né? Eles eram acorrentados. Então, isso fazia com que a pessoa realmente pensasse que estava à beira da morte. Isso gerava um grande desespero. Ainda hoje, Satanás tem imposto prisões para as pessoas, tá? Tem escravizado elas da mesma forma, com umidade, sujeira, ratos, correntes, né? Claro que agora num sentido figurado, tá? Às vezes no sentido literal também, né? E essas coisas vão gerar em nós doença, tristeza, dor, desânimo, desespero. Muito, muito, muito. O ser humano fica cativo, então, e adoece. E muitas vezes ele morre. Mas o que Jesus disse? Haja luz. A luz está em Jesus. Nós podemos nos socorrer nele,
Veja que no texto que nós lemos, há algumas coisas aí para serem pormenorizadas, e é aí que eu quero chegar, né? Quais são esses tipos de doença, principalmente, que têm ocorrido hoje em dia conosco, né? Por conta dessa pressão que Satanás faz sobre as nossas vidas. Então, para entender essas doenças, vamos primeiro entender o que Jesus veio prover para nós. Tanto no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, como em Lucas, aqui, a partir do versículo 17 do capítulo 4, Jesus diz que o Espírito de Deus o Espírito está sobre mim, pois que me ungiu para curar os quebrantados de coração. O que é curar os quebrantados de coração? O que significa isso? Que Jesus veio trazer para nós uma cura psicológica, neurológica. Tá? Vimos há poucos dias que, infelizmente, nosso país está assim num grau, entre uma das piores situações de pessoas com ansiedade, com problemas de ansiedade que geram N doenças, né? E até os terapeutas estão lucrando bastante com isso, né? Porque estão sendo chamados para solucionar. Ora, o Senhor está dizendo: eu tenho cura para esses quebrantados, para essas pessoas que estão com o sentimento, com a mente, com o coração dilacerado. Eu tenho cura. Ele disse mais: eu vim trazer liberdade aos cativos, ou seja, tirar todas essas correntes, tirar essas consequências desse lugar de cativo aí em que vocês estão, para que vocês tenham uma saúde plena. Então, com isso, o Senhor está dizendo: eu tenho cura para o teu corpo. Não interessa onde é a tua doença, se é no coração, se é no rim, não interessa, eu tenho cura para você. Disse mais o Senhor: eu vim para restaurar a vista aos cegos. O que significa isso? É o nosso espiritual, é o nosso espírito. Somos corpo, alma e espírito. Então, ele tem solução para o nosso corpo, ele tem solução para a nossa alma e ele tem solução para o nosso espírito. Por quê? Porque crendo e recebendo dele essa restauração, nós vamos ver com olhos diferentes, nós vamos ter a nossa fé aumentada, nós vamos acreditar, nós vamos crer que vai haver provisão, como havia provisão para o povo lá durante os anos em que eles não plantavam. Vai haver provisão para nós em todas as áreas da nossa vida. E inclusive ele coloca no final: pôr em liberdade os oprimidos. Ora, você pode estar com problema em todas essas áreas, ou só uma delas, não sei, mas uma coisa é certa: o Senhor veio trazer liberdade para você. Só que essa liberdade, ela não acontece assim num toque de mágica, né? Ela vem aos poucos, ela vem devagar. Estudando muito nesses últimos dias, percebi, né, que realmente há muitas pessoas que vivem sobrecarregados, né? E essa sobrecarga na corrente elétrica, por exemplo, pode gerar um curto-circuito, e esse curto-circuito pode levar a um incêndio. Então, justamente por conhecer de tudo isso, o Senhor disse para nós que ele veio para tirar esse jugo pesado de nós, né? Ele não quer que nós estejamos sobrecarregados, ele quer que nós levemos o seu fardo, que é leve. Tá? A sobrecarga pode gerar incêndio na sua vida, incêndio no seu corpo, incêndio na sua mente. Mas ali está escrito que o Senhor Jesus veio para resolver tudo isso. Ele quer dar cura para você em todas as áreas, em todos os sentidos da sua vida, até mesmo, veja só, com relação ao tempo. Mas antes de falar isso para você, eu quero citar: a gente tem em mente de que as pessoas da Bíblia, né, muitas vezes elas são privilegiadas, elas são, digamos assim, top, né? Elas podem tudo. Não. As pessoas ali mencionadas na Bíblia e nos evangelhos eram pessoas comuns como cada um de nós. Sabe o que eu descobri? Que o grande profeta Jeremias, que escreveu 2 livros, né, tem Jeremias e Lamentações de Jeremias, ele teve depressão também. Chegou um momento que ele disse assim para Deus: poxa, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não faz sentido. Porém, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, estava escrito assim: antes que você nascesse eu te escolhi, eu te santifiquei para que sejas profeta às nações. Claro que ele argumentou: Senhor, mas eu sou um menino,
né? Como é que eu vou fazer? E quando ele, depois de passar por muitas dificuldades, porque ele foi ridicularizado, ele sofreu castigos no corpo, olha, o que você possa imaginar, ele passou. Porém, né, em meio a todo aquele desespero, o Senhor fez lembrar, e ele mesmo disse assim, eu digo assim, chega, não aguento mais, e nós dizemos também, mas aí ele declara, mas um fogo ardia dentro de mim. Este fogo quer arder dentro de você, é o fogo do Espírito Santo, que quer dizer para você que não tem por que desistir. Pelo contrário, nós temos força, nós temos esse fogo para nos levantar, para nos pôr de pé, para fazer com que a gente resolva todo e qualquer tipo de problema. Eu não sei o que você tem passado, como tem sido a sua vida, eu não sei o seu histórico, eu sei do meu. E eu sei que eu preciso de cura em várias áreas da minha vida. Quem sabe você também esteja precisando e o Senhor está dizendo, foi para isso que o Espírito do Senhor me ungiu. Para dar vista aos cegos, para que você possa enxergar longe, enxergar muito. Já Joel capítulo 2, versículo 25 diz assim, e restituirei-vos os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a lagarta. Até o tempo o Senhor quer remir para você, quer te restituir, melhor dizendo. Ele quer dar um tempo para você, um tempo novo, que vai compensar o tempo que de repente você perdeu lá no passado. Muitas vezes nós queremos dar ordem para Deus, né? E dizer assim, olha, ou o Senhor faz agora ou então eu desisto de tudo. Mas deixe o fogo do Espírito Santo arder em você. Deixe o fogo do Espírito Santo resolver isso para você. Te dando nova vida, te dando um novo ânimo, levando você a fazer coisas incríveis. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Tá? E mais, em Jeremias 33:3 diz também, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que são coisas grandes? Algo que não é físico, mas que excede o nosso entendimento. É isso que o Senhor quer revelar para você. É tremendo, é maravilhoso, mas é improvável. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, não vai acontecer. Mas você vai dizer, vai. Por quê? Porque elas são coisas firmes, que não se abalam, que se mantêm, né? Fala-se muito das montanhas como inabaláveis. Não será levado por qualquer vento. Lembra a casa construída na rocha? A rocha é Jesus. Em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 6, fala sobre endemoniado e diz assim, ele correu para Jesus. Ainda que fosse para pedir socorro, ele sabia que os demônios seriam expulsos dele, né? Então o próprio demônio correu para Jesus dizendo, olha, vê lá o que você vai fazer, deixa que eu entre, né? Deixa que a gente entre naquela manada de porcos ali. E o cego Bartimeu também, né? Ele levantou-se e foi ter com Jesus. Então é isso que é necessário. Vá para Jesus. Vá para Jesus. Galatas 5, capítulo 1 diz assim, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir? Nós já vimos. Remir é resgatar. Então o Senhor está dizendo, vamos resgatar esse tempo, vamos recuperá-lo para que a nossa libertação seja completa. Essa libertação vai acontecer dia a dia. E você vai precisar dizer não, você vai precisar ser forte. Mas lembre, há um fogo ardendo dentro de você, dizendo não desista. Não desista, se ponha de pé, lute, lute. Deus tem o melhor. No Salmo do número 18 também diz que o Senhor tem liberdade. Diz assim, porque tinha prazer em mim. É isso que o Senhor tem. Ele tem amor, ele tem prazer em você. Ele quer apenas que você faça o que está no mesmo Salmo de número 18, capítulo 21. Porque guardei os caminhos, recompensou-me, no 20 ainda, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Finalmente, lá
em Isaías e também no jubileu, né, era dito: farás passar a trombeta do jubileu. Tem que anunciar. Nós vamos ter que anunciar essa liberdade para outras pessoas. Você vai anunciar essa liberdade para os pequeninos, nas suas aulas, nos momentos que você estiver com ele. E eu tenho certeza, Deus vai fazer algo tremendo através de você. Coisas grandes e firmes. É isso que o Senhor tem para revelar para você e Ele vai fazer isso através do seu Santo Espírito. Que Deus vos abençoe.